Sejam todas e todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar dos arcanos maiores. Carta da Força, o Eremita, Roda da Fortuna e Carta da Justiça. São esses 4 arcanos que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Porque essa aula é muito especial. Nós temos um grande diferencial nessa aula que vem através da Carta da Força, que é o arcano 8, e a Carta da Justiça, que é o arcano 11. Por que é uma aula especial? Porque essa aula eu vou abordar para vocês a forma com que o tarô de Waite é apresentado. Mas se vocês forem ver outros jogos de tarô que não seja o tarô de Waite, há uma grande diferença. A carta da justiça vem com o número 8 e a carta da força vem com o número 11. Eu gravei uma aula especial lá na minha plataforma dos cursos pagos, mas eu vou disponibilizá-la para vocês que vocês entendam essa diferença. Por quê? Lá para os mestres da Golden Dawn, que estudavam o tarô junto com o Edward Waite, eles achavam que a carta da força ela não poderia estar no centro da evolução. Porque a carta da força ela tem o domínio dos 4 elementos. Mas para eles ela precisava ter o domínio de si próprio. E ela não tinha. Né? A carta para eles não tem esse domínio. Já a carta da justiça ela traz o equilíbrio completo entre a razão e a emoção. O mundo real e o mundo espiritual. Então, esse equilíbrio é o equilíbrio perfeito para quando você chega no meio da sua evolução e a carta da justiça te pergunta: você está fazendo certo? É preciso entender que na vida, seja ela material ou espiritual, existem regras a serem cumpridas. Você está cumprindo as regras? Se você está cumprindo as regras, siga a sua evolução que você vai ter sucesso até chegar na carta do mundo. Caso você não esteja cumprindo as regras, é preciso traçar uma nova rota. Então, esse é o grande diferencial da aula de hoje entre a carta da força e a carta da justiça. Mas essa mudança eu vou fazer para vocês numa aula especial. Então vamos começar aqui com a aula da força. O que ela traz de conteúdo para que você consiga fazer a interpretação e o que ela tem de positivo e negativo. Então vamos aqui. Carta da Força, se vocês observarem, ela é uma carta com poucos símbolos constantes na cena. Mas ela traz muitas informações. Primeiro, a Carta da Força colocada no arcano 8 vem dizer para vocês o seguinte: quando você entende o ciclo da vida, é preciso entender que as coisas nem sempre são fáceis e que nem tudo são flores. Então, quando você sente a dor daquilo que você busca e você entende que as coisas não são fáceis, é preciso engolir o choro e seguir em frente. Aqui, na Carta da Força, como vocês podem olhar, ela é uma carta que tem poucos símbolos, mas elas têm símbolos aqui muito fortes e de fácil entendimento. Essa Lemniscata, gente, é a elevação da mente humana com os instintos pessoais. Quer dizer o que com isso? Que essa carta traz o significado que você pode tudo, desde que você tenha o controle, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque você não pode se arriscar, você não pode chegar e falar: eu dou conta disso, eu me jogo nisso, eu sou bom nisso. Porque nem sempre as coisas saem como nós desejamos. Então o infinito traz um mundo de possibilidades que você pode conquistar. Mas você não conquista esse mundo com a força. Você conquista tudo isso através do domínio, da coerência entre mente e ação. Nós temos aqui uma figura de uma mulher vestida de branco, com louros, né? Não só a coroa de louros na cabeça, como também em volta do corpo. E a gente vê que tem uma fera, e ela não está ali matando essa fera, como em alguns decks de tarô traz uma imagem, né, de um leão gigante, aterrorizante. Muito pelo contrário. Aqui nós temos a imagem da Bela e a Fera, que você, no primeiro momento, até tem medo do que você pode fazer, né? Até onde você pode ir. Mas a Lemniscata fala: você pode ir ao infinito, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você tenha um domínio. O que é o domínio? O domínio do medo. A fera aqui, né, eu fiz essa associação da Bela e a Fera, porque no primeiro momento a Bela sentiu medo da fera.
E no primeiro momento a gente tem muito medo das coisas que a gente se propõe a fazer. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que o emprego o trabalho vai me contratar e vai me dar esse emprego? Então a gente tem medos de um tudo. E esse medo, ele é gerado por nós. Então esse monstro que se cria do medo, somos nós que normalmente criamos. Então quando você entende que no primeiro momento realmente você tem medo, mas que você pode ir além, você conquista o domínio dos 4 elementos. Porque a carta da força ela tem um domínio dos 4 elementos. Ela domina a comunicação, o pensamento, ela domina as emoções, o amor e o ódio, ela domina a força de fazer, de agir, de fazer acontecer, e ela domina a conquista daquilo que ela deseja para si. Mas o que é preciso dominar, o que é preciso ter o controle, é o controle de si mesmo. É o controle da sua fera interior. É o controle do medo. Então, o medo é a maior fera que existe dentro da carta da força. Dentro dessa perspectiva, quais seriam os pontos positivos da carta da força? Então, vamos lá. O que eu notei aqui, olha. Coragem, pureza, persuasão. A carta da força ela traz essa no positivo, né? Essa força, o poder da persuasão, a paciência, que também é preciso entender que para ir adiante você precisa parar, raciocinar, se articular e ter paciência. A força mental, a força do instinto e o controle da força do desejo. Esses são os pontos positivos da carta da força. E é claro que nós não poderíamos deixar de trazer os pontos negativos, que seriam a paixão desmedida, o descontrole, a covardia, a luxúria, o uso literalmente da força, a incapacidade, a impaciência, os obstáculos, o descontrole e, acima de tudo, a brutalidade. Então, o que seria a brutalidade, gente? É quando você tem medo de algo e, por força do medo, você acaba agindo de uma forma que não seria o mais apropriado. Então, a carta da força fala para você: você pode ir ao infinito, desde que você domine a si mesmo, a sua fera interior, que é o medo. Agora nós vamos falar da carta do eremita. O arcano 9. O eremita é aquele que é o oposto da carta dos enamorados. Porque a carta dos enamorados é aquela fase das nossas vidas que a gente se conscientiza que nós queremos estar com alguém. É quando você fala, eu quero estar com alguém, eu desejo estar com alguém, eu quero seguir a minha caminhada ao lado de alguém. E a carta do eremita é o oposto, né? É o antagonista dos enamorados, porque é aquela carta que fala para você: agora eu quero estar só, eu quero estar comigo mesmo. É quando você começa a amadurecer e você fica mais sábio e você passa a entender que você é a sua melhor companhia. A carta do eremita ela fala muito da paciência, da paciência necessária adquirida ao longo da vida. É quando você não se estressa mais por coisas pequenas, que antes você explodia, você brigava. Hoje você fala, não vou me abalar por isso. A imagem envelhecida traz essa referência de sabedoria. Então, se vocês olharem, a grande maioria das cartas de tarô que representam o eremita é uma figura envelhecida. Algumas até são com personagens femininos, mas todas elas têm essa imagem envelhecida, não por ser velho, mas por ter experiências da vida, por ter adquirido ao longo do tempo uma experiência através da maturidade. Aqui, se vocês observarem, o eremita, na grande maioria dos decks de tarô, ele tem um cajado. O cajado é o que ele apoia, né? Onde ele segura, é a sustentação do eremita na sua caminhada. Mas o cajado ele não é um instrumento de apoio. O cajado traz uma referência da sua força e sabedoria adquirida ao tempo. Então o eremita ele não se apoia no instrumento comum para sustentar a sua
permanência ereta. Ele apoia no seu conhecimento. Porque o eremita é um homem sábio. Ele não vai sair falando aquilo que ele não tem consciência. Então o eremita, ele se apoia no seu conhecimento. A lamparina nas suas mãos traz uma estrela. Se vocês olharem bem dentro, tem uma estrela lá dentro da lamparina. Essa estrela representa a mente brilhante. Por isso que muitas vezes você precisa sair de cena. Você precisa estar só consigo mesmo para entender o que você vai fazer dentro da sua jornada. Porque se você for parar para pensar, mas eu tenho muitos amigos, muitas pessoas constantes na minha vida. Ok, perfeito. Mas a gente tem que entender quem são essas pessoas. Muitas delas são pessoas gaiolas, são pessoas asas, são pessoas muros, são pessoas pontes. O que seria isso? As gaiolas são aquelas pessoas que te prendem, que não permite que você evolua, que sempre coloca barreiras para que você não saia do lugar. As pessoas asas da sua vida são aquelas que falam, voa, mete a cara, se não der certo, pelo menos você tentou. As pessoas muros são aquelas, hoje, principalmente das redes sociais, que vê tudo que você está fazendo, mas não são capazes de dar um coraçãozinho para você. Porque elas não querem te dar biscoito. Elas querem só saber o que você está fazendo, o que você está passando. Um teste maior disso é quando você muda a seu perfil e coloca assim, por exemplo, se você é solteiro ou solteira, namorando, mas vai chover de gente que vai mandar para você direct, namorando, não sabia. Tamanha curiosidade de saber o que é que você está fazendo. Que são as pessoas muros. As pessoas pontes são aquelas que te dão a mão e falam, nós vamos passar essa fase. Vai dar tudo certo, não sofra, não se desespere. Então, a lamparina, ela representa a mente brilhante, porque o eremita ele é tão sábio que ele fala, hoje sou eu que preciso decidir os meus próximos passos, os meus caminhos, o que é que eu vou fazer. Então, quando a gente fala, a carta do eremita é aquela carta do velho, solitário, muito pelo contrário. É do homem sábio, que se apoia na sua vivência de vida, e que a luz que ele precisa não é a luz do fim do túnel, é a luz interior. Por isso que ela está dentro de uma lamparina em formato de estrela. Então, nesse cenário acinzentado que vocês podem observar do eremita, mostra que nem tudo são flores, nem sempre o céu vai estar azul. Mas quando você tem a sabedoria e o conhecimento e se apoia nele, tudo fica mais fácil. Quais seriam os pontos positivos do eremita? Os pontos positivos é entender que existem novas possibilidades, reagrupar as suas forças, porque o eremita é a carta subsequente da carta da força. Já que nós estamos numa evolução começando lá do zero, faz todo sentido. É entender que a vaidade ela é passageira e que a luz não está no fim do túnel. A luz que todos nós precisamos está dentro de cada um de nós. E qual seria os pontos negativos do eremita? Ele não consegue ver o óbvio, ele é velho, obsoleto e ultrapassado. No negativo, o eremita é aquele que empaca. Ele não quer evoluir, ele não quer ir para frente, ele não quer entender que existe um mundo de possibilidades. Ele não aceita o novo, ele vive num mundo sombrio. Sabe aquelas pessoas que vê problema em tudo? Meu Deus do céu, mas não vai dar certo, não vou conseguir, vai chover. É aquela pessoa que vê problema em tudo. E ele não sabe viver em sociedade. Então o eremita no negativo é literalmente aquele que procura ser só. Então essas são as características positiva e negativa do eremita. Uma das cartas mais ricas em símbolos e códigos é a roda da fortuna, que é a roda do destino, a roda da boa sorte. Ela traz grandes referências e são muitas. Então eu volto a dizer para vocês e que fique muito gravado, o tarô ele tem muito mais respostas do que perguntas para você. Existe um mundo de possibilidades. Então quando você foge das palavras-chave, você começa a entender e olhar, por exemplo, a roda da fortuna, você vai entender aqui que aqui existe evangelistas com passagens bíblicas. Isso está lá em Ezequiel 1.14.
São Gregório, São Jerônimo, fala dessas referências. Nós temos 4 símbolos alquímicos, nós temos aqui os 4 pontos cardeais, nós temos aqui o nascimento de Cristo, a peregrinação de Cristo no deserto, o Cristo se tornando rei de Judá, sendo crucificado e morto, e a ascensão de Cristo. Nós temos aqui símbolos alquímicos, nós temos aqui a referência da palavra tarô, e nós temos aqui, nesse círculo central, o símbolo do éter, do espírito, da alma. Então são muitas referências dentro dessa carta, que vocês vão entender ao longo do curso quanto de significado tem, de passagens bíblicas dentro das cartas de tarô. Porque o Edward Waite, ele tinha muita referência e ele quis trazer para dentro do universo do tarô. Então essa é uma carta muito rica. Aqui, por exemplo, fora esses símbolos alquímicos, como os 4 evangelistas, que nós temos aqui, ó, Mateus, João, Lucas e Marcos. Todos eles têm essa passagem bíblica falando do nascimento, da existência, da morte, crucificação e ascensão de Jesus aos céus. Podemos observar também que nós temos 3 figuras mitológicas dentro dessa carta. Nós temos aqui, ó, a cobra Tifão, que é a deusa da destruição, né? A cobra, símbolo da derrocada de Adão e Eva do paraíso. E nós temos também Hermanubis, né? O deus da morte, Deus da vida, aquele que pode te trazer de volta. E uma das figuras aqui meio apagada, que quase vocês não percebem, é a esfinge. Diz a lenda que muitos homens iam para Tebas desposar Jocasta, né? Até que um dia colocaram uma grande esfinge mágica na entrada de Tebas, impedindo com que os homens entrassem. Porque para que eles entrassem em Tebas para desposar Jocasta, eles tinham que decifrar o enigma da pirâmide, né? Decifra-me ou te devoro. E na grande maioria todos eram devorados pela esfinge. Qual era o grande enigma dessa esfinge? O tempo. Então a esfinge aqui em cima do símbolo de Mercúrio, ela mostra que existe um mundo de possibilidades, mas o que você não pode perder é tempo. E ela diz para você o seguinte: você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Isso quer dizer que quando você está naquela fase de escassez, lá embaixo, são consequências das suas escolhas. Você é livre para seguir o seu caminho e decidir aquilo que é melhor para você. Quais seriam os pontos positivos da carta da Roda do Destino? Boa fase, boa sorte, novas oportunidades e mudanças positivas vindo para você. Porque a Roda do Destino, ela traz a mudança. Sempre. Claro, e quais seriam os pontos negativos da Roda do Destino? Fase ruim, infortúnio, procrastinação e perda de tempo. Então você precisa entender que o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo, mas que ele vai passar sem pedir licença, ok? Então essa é a carta da Roda do Destino. Chegamos na carta da Justiça, que era o arcano 8, mas que Edward Waite e mais os estudiosos da Golden Dawn acharam que ela deveria ser o arcano 11. E assim o tarô de Waite foi montado com essas mudanças. Lá no tarô de Marsella, a carta da Justiça é o arcano 8. Bob, mas se eu fizer a leitura com outros tarôs que muda a Justiça para o 8 e a carta da Força para o 11, vai dar alguma diferença? Não. Mas você tem que entender qual é a essência das duas cartas, para que você consiga tirar ali as respostas que você precisa. A carta da Justiça é o arcano que olha reto para você. Aquela que não tem meias palavras, né? É direta. É a carta que fala, agora é a hora da verdade. Ela é aquela que dentro da evolução, né, do mundo material para o mundo espiritual, ela está no meio. E quando você chega ali, ela pergunta para você: as suas escolhas têm seguido a lei e a ordem? Você tem feito o que é certo? Se você está fazendo o que é certo, siga a sua jornada. Mas se você não tem certeza, está na hora de você recalcular a sua rota, senão você não vai chegar no seu destino. Você só vai andar em círculo.
E ela tem essa pegada e é sério. Porque ela é o equilíbrio da razão e da emoção. Não tem meio peso, não tem duas medidas, é uma só. E isso é para mim, para você, é para todos. A carta, gente, ela traz o equilíbrio perfeito da trajetória da vida. É o equilíbrio da racionalidade entre a razão e a emoção e aquela que fala para você: a justiça pode ser cega, mas ela é correta. Não existe qualquer outra forma de ser diferente. Ela é única. Ela é o pau que bate em Pedro e que bate em Francisco. Não tem diferença. A sua espada e a sua balança representa a causa e o efeito. Quer dizer, você tem direitos, mas vale lembrar que você também tem deveres. Você não pode só julgar as pessoas por aquilo que você acha. É preciso entender que existe direitos e existe deveres. Então, se você quer algo, que é preciso fazer para conquistar aquilo. Não vai cair do céu. Temos aqui também esse pano roxo que está atrás da carta da justiça. Ele tem essa cor porque ele representa o signo de Libra. É a carta da compaixão. Porque por mais que ela seja justa e correta, ela também tem compaixão. Mas ela tem essa compaixão dentro do equilíbrio. Por isso que é a carta da razão e da emoção, no mesmo patamar. Ela não é uma figura cega que simplesmente julga. Ela também tem sentimentos. E ela também sabe fazer concessões. E qual seria o positivo da carta da justiça? Coragem, racionalidade, equilíbrio, consagrar e condenar. Por isso que ela tem compaixão. O equilíbrio da razão e da emoção. Ação de causa e efeito. Não tem outra palavra muito positiva para a carta da justiça. Bons resultados. Siga as regras e faça direito. E quais seriam os pontos negativos da carta da justiça? 2 pesos e 2 medidas. Não respeita as regras. A carta da justiça ela não respeita as regras. É desequilibrada, é injusta, é omissa e acima de tudo é mau caráter. Então, tipo assim, ela vai de acordo com o que a banda toca. E isso não seria estar dentro do equilíbrio na evolução da vida. Então, carta da justiça no negativo, ok? Beijo do Bob.